O termo abaixo sublinhado que não pode ser substituído por um adjetivo. Não pode. Se não pode, Adriana, eu estou entendendo que... Então, ó, vou fazer um resumão, vou fazer uma legenda. Ó, se o valor é ativo ou de posse, é adjunto adnominal. Se é adjunto adnominal, então, na morfologia, é uma locução adjetiva. Entendi. Então, eu posso trocar por um adjetivo. Posso. Só que aí, foi o que você aprendeu comigo. Eu posso trocar, mas aí vai depender do contexto. Às vezes eu troco e mantém sentido. Às vezes eu troco e não mantém. Mas eu sempre posso trocar uma locução adjetiva por um adjetivo. Pode ser da mesma família, pode não ser da mesma família o adjetivo. Mas ele sempre, a locução adjetiva, ela tem sempre um valor de adjetivo. Agora, se o valor... O que é valor, Adriana? Valor é sentido. Se o valor for passivo, aí, sintaticamente, é o que você vai aprender comigo ao longo do curso, vai ser complemento nominal. Se for complemento nominal, não é locução adjetiva na morfologia. É uma preposição seguida de um substantivo. Entendeu? Ou seja, não forma locução adjetiva. Mas, Adriana, tem uma explicação para isso? Tem, porque complemento nominal é uma função inerente ao substantivo. Não forma locução adjetiva. Ou seja, não posso trocar por adjetivo. Vou escrever assim para você entender a questão. Não posso trocar por adjetivo. Se for complemento nominal, não posso trocar por adjetivo, porque não é locução adjetiva. Pegou? Bora fechar? Questão 17. O termo abaixo sublinhado, que não pode ser substituído por um adjetivo, qual é a única hipótese em que o que vem sublinhado não pode ser trocado por um adjetivo porque é um complemento nominal. Em um único caso vai ser complemento nominal. Resposta, letra O. A indústria causou a poluição do rio. Poluição do rio, o rio é poluído. Resposta, letra A. Fechamos. Ó, as águas do rio, posse, margens do rio, posse, imagem do rio, posse, peixes do rio, tudo posse. Em todos os casos era adjunto adnominal. E eu poderia trocar por um adjetivo. Foi? Eu não poderia deixar de falar isso. Desculpe, mas se ficou pesado, a gente vai voltar a falar disso só na aula de análise sintática, adjunto adnominal e complemento nominal. Mas aí você já vai estar outro quando eu estiver falando disso lá na frente. Você vai ter conectado os assuntos. Isso é português, é juntar tudo que você está estudando. Dica 13 para acabar. Eu disse que eram 13 dicas, eu disse que eu não ia embora enquanto eu não falasse das 13. Última dica. Último assunto que pode cair em prova desse negócio de artigo, adjetivo, locução adjetiva. Que mais, Adriana, que pode cair em prova? Dica 13. Atenção. Todo seguido de artigo é igual a inteiro, totalidade. Todo sem artigo é igual a qualquer. Então, atenção. Uma coisa é dizer toda a família. Toda vez que o todo vier sem artigo, você está entendendo por que eu trouxe a dica final, dica 13? A gente está falando do artigo nessa aula. E uma questão que as bancas pedem direto é esse negócio de todo e todo o. Quer dizer que se eu colocar o artigo vai mudar tudo, Dri? Muda. Uma coisa é dizer todo o, outra coisa é dizer todo. Vamos ver? Ó, toda família sem artigo é igual a qualquer. Qualquer família. Agora, toda a família passa a ser a família inteira. Nesse caso, a inserção do artigo gera alteração semântica. Tudo bem? Essa era a última dica. E eu tô com a consciência tranquila de que você está com tudo que você tem que saber
de artigo, substantivo e adjetivo. Questão 18. A frase abaixo em que emprego do artigo mostra inadequação. Vamos embora fechar com essa questão, esse vídeo? Eu quero a alternativa em que o emprego do artigo mostre inadequação. Adriana, por que inadequação? Porque quando eu coloco o artigo, todo o é inteiro, totalidade. Sem artigo é qualquer. Então, em uma dessas alternativas, tinha que vir sem artigo. Ó, o emprego do artigo mostra inadequação, então eu tenho que marcar a alternativa em que o artigo tenha que ser excluído. A letra A, tá tudo bem com o artigo? Ó, todas as coisas. Tá tudo bem com esse artigo? Ó, toda vez que vier o artigo, quer dizer inteiro ou totalidade, tá? Então, quando eu digo todas as coisas, é as coisas na totalidade. Faz sentido. Então, não há inadequação. Entendeu o raciocínio? B. Cuidado com todas as coisas que requeiram roupas novas. Com todas as coisas, com as coisas na totalidade. Ó, idem. Tá tudo bem, porque ele está falando das coisas na totalidade. C. Todos os bons pensamentos estão presentes no mundo. Idem, os pensamentos na totalidade. D. Em toda a separação existe uma imagem da morte. Tá certo dizer em toda a separação é a separação na totalidade ou é uma separação qualquer? Toda separação e não toda a separação. Resposta, letra D. Por quê? Porque o artigo tem que sair. Porque esse todo é igual a qualquer. Se é igual a qualquer, não pode vir o artigo. Entendeu? Alegria de amor dura apenas um instante, mas sofrimento de amor dura toda a vida. Tá tudo bem esse artigo? Tá. A vida na totalidade. Aprendeu? Quando vem o artigo, é inteiro, na totalidade. Sem artigo, é igual a qualquer. Esse é o caso em que a inserção do artigo gera mudança de sentido. Não acabou. Último vídeo e eu juro que é o último. Vai! Pra gente fechar essa aula, eu não poderia deixar de falar de assertivas. Pra gente ir pro topo, pra dizer assim, aprendi, não erro mais nada. Vamos fechar com assertivas do Sebrasp. Vai! Saideira. Só para você dizer assim, aprendi. Aprendi porque eu faço tudo. Eu faço tudo. Eu faço FCC, VUNESP, FGV e faço CESP. Questão 19. Saideira. Juro que tá acabando questão 19. Agora é para brincar. É só certo ou errado. O adjetivo aterrador modifica a palavra espetáculo, conferindo-lhe sentido negativo. Ai, Adriana, do que a banca tá falando? Pronto, você aprendeu já isso tudo, ó. O que é modificar? Modificar é se referir. Então, toda vez que perguntar se o adjetivo modifica a palavra espetáculo, tá querendo saber se esse adjetivo aqui, aterrador, tá se referindo a esse substantivo espetáculo. E outra coisa que o CESP quer saber é sentido, é semântica. Se o sentido desse adjetivo é negativo. Vamos ver? Ou seja, se ele tá dando uma opinião ali, negativa. Vai. E hoje, diante do espetáculo aterrador, ora, aterrador manda seta para espetáculo. Espetáculo é o substantivo, aterrador é o adjetivo dele, tá lindo, é isso mesmo. E ele tá trazendo esse sentido que a banca diz negativo. É, porque ele tá dando opinião, olha o valor subjetivo e negativo. Espetáculo aterrador das injustiças humanas. Isso é negativo. O item está certo. Próxima. Questão 20, Polícia Federal. A banca diz a omissão do artigo o imediatamente antes de tecnológico indica que científico e tecnológico, olha que questão, constitui um item da oposição
e humanista outro. Então, peraí, Adriana, do que a banca está falando? Vou lá para a linha 2, ó. Leia desde aqui. A Revolução Industrial provocou a dissociação entre dois pensamentos, o científico e tecnológico. Adriana, então ele colocou o artigo aqui, o científico. Por que ele colocou o artigo aqui? Porque tem um substantivo implícito, ó, o pensamento. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse o é artigo de pensamento. Tá. Científico é o adjetivo que se refere a pensamento, tecnológico também. Tá, entendi. A banca está perguntando se o fato de não ter colocado o artigo aqui, o científico e o tecnológico, era porque ele queria juntar dois grupos, o pensamento científico e tecnológico e o pensamento humanista. Então, veja, ele criou dois blocos. De um lado, científico e tecnológico. Ele não falava em dissociação? De um lado, científico e tecnológico, e do outro, o humanista. Então, entendi. A banca pergunta se essa omissão do artigo indicou que científico e tecnológico compunham um único item da oposição e humanista outro. O item está certo. Então, esse é o jeito que o CESP tem de brincar de artigo, substantivo e adjetivo. Olha que banca diferente. Mais uma, ó, 21. Eu seria o último dos mortais. Ó, eu vou direto aqui, assertiva. A palavra último foi empregada com valor de substantivo. O outro lá, perdidaço, vai falar valor. Eu dou muito valor às coisas. Você não. Você vai falar assim, putz, eu já vi isso. Valor de substantivo é porque o artigo tem o poder de substantivar palavras. O último, esse o substantivou o último, que deixou de ser adjetivo. Lembra a substantivação que você viu lá na outra questão da FGV? Foi o último tem valor de substantivo, porque ele é um vocábulo. Ó, agora eu vou escrever, porque é para você tirar a onda na fila de inscrição. Você vai falar assim, ó, valor de substantivo é a banca falando de um vocábulo substantivado, porque o artigo tem o poder de substantivar palavras. Último, que normalmente é adjetivo, virou o quê? Substantivo. Certo, coisa linda. Eu chego a me emocionar com essas questões. Questão 22, CESP, é banca muito linda. Questão 22. No sintagma, Adriana, eu sei tudo, minha filha. Eu sei que é sintagma, nada me assusta. O outro lá tá assustado com esse nome sintagma. Eu não. No sintagma, os irônicos estrangeiros, o vocábulo irônicos é um núcleo do sujeito. Eita, Adriana, tá brincando de sintagma. Tá querendo saber quem é substantivo e quem é adjetivo. Peraí, que eu já fiz muitas questões assim. Vou lá, ó. Tem que ir ao texto, ó. Ora, um dos argumentos que os irônicos estrangeiros mais invocam... Putz, irônicos aqui é substantivo. Eu não tô falando dos irônicos que são estrangeiros? Sim. Os irônicos que são estrangeiros. Irônicos é substantivo, estrangeiros é adjetivo. Tá. Então, no sintagma, os irônicos estrangeiros, o vocábulo irônicos é o núcleo do sujeito. Sim, porque ele é o substantivo. Coisa linda. Ele é o núcleo do sujeito. Tá lindo até aí. O que é confirmado... Agora eu vou para a segunda metade da assertiva. Peraí, ó, vamos para a segunda metade. Vamos ver se ela tá certa. O que é confirmado pelo emprego de irônico em desafio qualquer irônico, da linha 58. Meu Deus do céu. Sabe o que a banca quer? Ela quer saber se esse irônicos aqui, que você já viu que é um substantivo, ele é substantivo tanto quanto esse aqui. Traduzindo, o CESP está batendo no seu ombro e perguntando assim, nas duas linhas lá, o vocábulo irônico deixou de ser o que ele é normalmente, adjetivo,
para virar substantivo. A banca tá te colocando na parede, ela tá mandando você ir lá a linha 58. Vá lá a linha 58 para ver se irônico também é substantivo. Se for, tá certo, se não for, tá errado. Entendeu? Cadê a linha 58? O problema é enxergar, entendeu? O problema é enxergar. Então, tá aqui a linha 58, vou mostrar para você, blá, 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 desafio qualquer irônico. Tá aqui. Desafio qualquer irônico, estrangeiro ou brasileiro. Você tá vendo aqui, ó, só de olhar o contexto, você vai ver que o irônico aqui, ele é um substantivo que tá com 2 adjetivos para ele. Um irônico que é estrangeiro, adjetivo, ou um irônico brasileiro. Então, quando você vai ao texto, viu que ele colocou até o brasileiro com letra maiúscula, o adjetivo com letra maiúscula, uma coisa linda. Quando você vai ao texto, você vê que irônico também, nesse contexto, deixa de ser um adjetivo para ser um substantivo, seguido de outros adjetivos aí. Desafio qualquer irônico. Desafio o irônico. Qualquer irônico. Olha o determinante qualquer antes do irônico. Irônico, nesse caso, também deixou de ser adjetivo para ser substantivo. Certo. Que questão. Mas você que já passou por tudo comigo hoje, você achou isso mole. Questão 23. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão uma quadra distante da estação de trem poderia ser substituída por a uma quadra de distância da estação de trem. Essa questão é uma questão que eu gosto sempre de trabalhar, porque muita gente faz essa questão e não sabe o que há por trás dela, só fica curtindo a questão, fala, ah, gostei. Só que ela está falando 2 coisas. A primeira é, acrescentou uma preposição. Ó, sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão uma quadra distante. Se você for lá ao texto, você vai ver que uma quadra distante estava sem preposição. E ele foi e acrescentou a preposição. Tudo bem? Algum problema? Não. Sabe por quê? Porque isso aqui é o que você vai aprender na próxima aula. Isso aqui é uma locução adverbial de lugar. E as locuções adverbiais normalmente vêm com preposição. Então, o que o CESP está te avisando? Está te avisando, ó, locução adverbial de lugar, que é isso que ele está dizendo, ó, uma loja grande e escura no centro da cidade, uma quadra distante da estação de trem. A banca está dizendo, ó, locução adverbial normalmente vem com preposição. Você vai ver isso na próxima aula. Então, veio sem, mas posso pôr? Pode. Aí você vai dizer, pode, porque é uma locução adverbial de um lugar. E locução adverbial vem com preposição, normalmente. Por exemplo, estou em casa. Em casa, preposição em. Normalmente é assim, beleza. E o que mais ela fez? Ela trocou o distante adjetivo por uma locução adjetiva. Pode. Pode fazer isso? Olhe para mim. Depois de tudo que você passou comigo, você viu casos em que pode e casos que não pode. Quando é que não pode, Adriana? Não pode quando muda de sentido. Lembra? Amor de mãe. Maternal. Não pode. Porque maternal é diferente de amor de mãe. Maternal é o tipo de amor. Amor de mãe é o amor que vem da mãe. Mudou. E aqui mudou? É assim que você tem que fazer. O outro lá vai ficar curtindo a questão. Falou, ah, gostei, uma quadra de distância. Você não. Você vai olhar e vai falar, distante, de distância. Mudou o sentido? Ou tá falando a mesma coisa? Quadra distante da estação de trem. Não é o mesmo que quadra de distância? Nesse caso, posso trocar o adjetivo pela locução adjetiva? Posso. Certo. Bora mais. O que eu quero é que você aprenda com essas questões. Ó, questão 24. Toda uma camada. O artigo indefinido foi empregado com item de realce. Razão porque sua eliminação não prejudicaria a correção gramatical? A banca está colocando aqui o que eu acabei de te ensinar. Toda vez que eu venho com o todo seguido de artigo,
Não importa se for o artigo o ou o artigo uma. Todo mais artigo é uma coisa, todo sem artigo é outra. A banca está querendo tirar esse artigo do o e está dizendo que não prejudicaria. Errado, você já aprendeu isso. Quando ele fala toda uma camada, é uma camada inteira. Inteira, na totalidade. Se eu retirar esse uma, vai ser uma camada qualquer, vai mudar tudo. Mole, fácil, tá acabando, questão 25. Adriana, que é isso? Que a banca quer de mim? Olha que coisa linda. O outro lá vai ficar achando que é interpretação de textos só. Infere-se do texto que pelo emprego do adjetivo compreensível na linha 7... Vem comigo que eu te carrego. A gente está chegando ao final. Adriana, eu estou morrendo. Eu te carrego. Letra de doutor, suspira o balconista. O balconista, com compreensível resignação. Beleza, aí a banca pegou um adjetivo. Chame o feito à ordem, ó. Resignação é substantivo. Compreensível é adjetivo. Beleza. Você sempre chama o feito à ordem para você organizar, não perder a sanidade. Ó. Pelo emprego do adjetivo compreensível, o narrador transmite sua opinião, o que se confirma pela ponderação exposta no último período do primeiro parágrafo. O outro lá vai falar interpretação. Você não, porque você já aprendeu. Adjetivo que transmite opinião é a banca querendo saber se o adjetivo é opinativo, subjetivo. Você vai tediar o texto para ver se ele trazia opinião e se essa opinião era confirmada por esse período aí do primeiro parágrafo. Ou se não, ou se ele tem valor objetivo. Traduzindo, é subjetivo ou é objetivo? Você aprendeu isso? Ó, lá na linha 7, vou lá. Quando ele fala, ó, letra de doutor, suspira o balconista, com compreensível resignação, ele está dando opinião. E essa opinião, repare que a banca está perguntando duas coisas. Ela quer saber se é uma opinião e ela quer saber se essa opinião se comprova no último período. Vamos ver, ó. Letra de médico já se tornou sinônimo de hieróglifo. Ora, compreensível. E ele repete a opinião. É compreensível resignação. Por quê? Porque letra de médico não é para entender. Ou seja, esse adjetivo trazia uma opinião, trazia. E essa opinião, ela foi confirmada por essa ponderação no último período? Foi, porque ele falou, ó, letra de doutor, coitado, compreensível, está resignado, ou seja, ele sabe que não vai entender. E essa opinião voltou aqui? Voltou. A banca quer saber se esse adjetivo indica opinião. Valor subjetivo do adjetivo. Certo. Prometo que agora é a última questão e eu vou embora. Ó, essa aí, perto de tudo que você passou, não é nada. Comemore, acerte e comemore. A alteração na posição do adjetivo simples, em relação ao smartphone, na frase. Um simples smartphone. Escrevendo-se smartphone simples não prejudica a correção, nem altera o sentido da frase. Você fez várias questões disso. A mudança de posição dos termos pode gerar alteração morfológica. Toda vez que gerar alteração morfológica, gera alteração de sentido. Pode não gerar alteração morfológica, só gerar alteração de sentido. Tá, a banca quer saber que você fez uma da FGV igual a essa. A banca quer saber se a mudança de posição dos termos gerou alguma coisa. Gerou alguma coisa? Gerou alguma coisa? Vai, é para fechar. Simples smartphone. Smartphone simples. Primeiro eu vou chamar o feito à ordem. Ó. Smartphone é substantivo, simples é adjetivo. Se eu mudar de posição, smartphone substantivo, simples adjetivo. A mudança de posição não prejudica a correção gramatical? Não, não prejudica. Começou bem. Nem altera o sentido da frase? Nem altera o sentido da frase? Ora, uma coisa é dizer simples smartphone qualquer. Outra coisa é dizer smartphone simples. Ora, o problema está aqui. A mudança de posição gera, sim, alteração semântica.
item errado. Simples e smartphone é diferente de smartphone simples. Você fez uma questão igual a essa. Por isso que a gente não pode falar assim, eu só faço CESP. Não, eu só faço VUNESP. Não, eu só faço FGV. Cara, se você souber estudar, o português é um só. Quando você aprende fazendo as conexões, você aprende peitando qualquer banca. Chega, Adriana, cale-se, porque a pessoa tem que saber a hora de se calar. Chegou, ó.